Olá, eu sou Giacomo, tudo jóia com você? Nessa aula você vai aprender para valer como usar a integral definida para calcular o trabalho de uma força. Então vem comigo que eu vou te ajudar e vamos direto aqui à ideia. Primeiro nós vamos relembrar o conceito de trabalho de uma força constante, atuando sobre um objeto com um certo deslocamento, beleza? Nós temos o seguinte, imagine que você tem um objeto e uma força F, e essa força, numa certa direção, ela tem um componente, uma intensidade dessa força numa certa direção. Essa intensidade a gente vai representar por F, beleza? É uma força constante e essa força, ela atuando para um objeto num certo deslocamento, o objeto realizando um certo deslocamento que a gente vai representar por D, e a distância desse objeto, ou o módulo dessa distância, né, desse deslocamento, a gente vai representar pela letra D. O trabalho ele é definido como a intensidade da componente da força vezes a distância. Ou seja, o trabalho a gente simboliza com a letra W, vai ser igual ao quê? Ao F, que é a intensidade da componente da força, vezes D, vezes a distância, o módulo do deslocamento desse objeto nessa direção aí que a força está atuando. Captou a ideia? Então o trabalho é F vezes D. E o trabalho ele é medido da seguinte maneira: se a força é dada em newtons e a distância é dada em metros, então o trabalho ele vai ser dado por newton metro, ou simplesmente a gente diz que newton metro é o joule e a gente representa pela letra J. Então, por exemplo, se eu tenho um objeto onde está atuando uma força e eu tenho um deslocamento desse objeto, a força na direção desse deslocamento, beleza? Uma força de 5 newtons de intensidade e um deslocamento de 5 metros. Então, o trabalho vai ser simplesmente F vezes D, o trabalho vai ser 5 vezes 6, e isso vai dar o quê? 30. 30 joules. Captou a ideia? Mas agora a gente está interessado em calcular o trabalho para uma força que ela está sendo aplicada num objeto na direção do deslocamento do objeto, só que essa força ela não é constante. É uma força que varia, uma força variável. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar integrais para isso. E como é que eu chego na integral? Qual é o raciocínio que permite chegar na integral? O raciocínio é o seguinte: imagina que você tem aqui o eixo X, onde eu terei o deslocamento partindo do ponto A indo até o ponto B, então são os extremos do nosso intervalo no eixo X, de A até B. Aí eu tenho a força atuando em cada ponto ali no eixo X, sobre o objeto em cada ponto no eixo X, a força variando. E o que a gente faz aqui é o seguinte: a gente divide esse intervalo em N subintervalos, então eu pego pontos aqui. O primeiro ponto aqui do extremo é o x0, depois x1, x2, x3 e assim sucessivamente até pegar o último ponto aqui no extremo do intervalo, o xn. Eu divido ele em subintervalos menores e vou pegar intervalos bem pequenos, de tal maneira que eu pego agora um ponto que eu chamei de CI num desses intervalinhos que eu representei por xi e xi-1. Esse pequeno intervalo vai ter um tamanho ΔX, uma variação. Então esse objeto, nesse pequeno intervalo, ele tem um deslocamento igual ao ΔX. E a força sendo aplicada nesse objeto, no ponto que está aí nesse subintervalo, é a força calculada em CI. É F de CI. Então você tem a força que é dada por F de CI, nesse ponto, nesse intervalo, e como o intervalo é pequeno, a gente supõe que essa força vai variar muito pouco. Então, se ela varia muito pouco, a gente supõe por um momento que ela é constante nesse pequeno intervalo. Então, eu tenho aí uma força constante nesse pequeno intervalo. E o trabalho realizado por toda a força em todo o intervalo vai ser a soma dos trabalhos realizados pela força nos diversos intervalos. Eu somo todos os trabalhos da força nesses intervalos e vou ter o trabalho total. Pelo menos uma aproximação desse trabalho total, considerando a força constante naquele pequeno intervalo. Eu vou ter uma aproximação. Então o trabalho
da força nesse ponto CI vai ser o quê? F de CI vezes ΔX. Então aqui eu tenho o trabalho nesse pequeno intervalo. E quando eu quero o trabalho total, ó, eu faço a soma de todos os trabalhos, de todos os Ws, e indo de 1 até N, eu faço toda essa soma, e isso vai ser aproximadamente, pela expressão a soma, com I indo de 1 até N, da força aplicada no certo ponto CI vezes ΔX. E agora, nós vamos fazer o seguinte: para ter o trabalho realmente, o trabalho realizado pela força em todo intervalo, a gente vai fazer esses intervalos tenderem o tamanho desses intervalos tenderem a zero. Nós faremos esses intervalos serem muito pequenos porque nós vamos fazer o número de intervalos aumentar arbitrariamente. O número de intervalos vai tender a infinito. Então o número de intervalos vai ser gigantesco e o tamanho de cada intervalo é muito pequenininho. Então você vai ter a força ali naqueles intervalos. Aí então o trabalho vai ser o quê? O limite, ok? Da soma dos trabalhos ali naquele intervalo. Quando esse número de intervalos tende a infinito, o nosso ΔX ele vai tender a um certo dx, que é a representação diferencial. O número de intervalos vai para infinito. Então esse limite dessa soma com o limite com as parcelas tendendo a infinito, o número de parcelas tendendo a infinito, vai dar uma soma aqui de Riemann. E essa soma de Riemann a gente traduz por uma integral. Então o trabalho de uma força F de x, então a força calculada em cada ponto num intervalo, ok? De um objeto indo de um ponto A até um ponto B, vai ser dado pela integral de A até B, ok? De F de x dx. Então aqui nós temos agora a força representada por uma função contínua, o nosso ΔX representado por dx, e nós fazemos o trabalho do objeto indo do ponto A até o ponto B com essa força aplicada nessa direção do deslocamento. Esse é o trabalho dado por essa integral. Gostou? Agora, como é que a gente faz isso na prática? Isso é o que você vai ver nos próximos 2 vídeos, com exercícios muito especiais usando essa definição. E se você está gostando desse conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Eu te aguardo no próximo vídeo, onde a gente vai colocar a mão na massa e resolver exercícios práticos muito especiais. Fechou? E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!